Olá pessoal, meu nome é Anderson Vieira, esse é mais um vídeo aqui do canal. E depois de tanto citar eles por aqui recentemente, principalmente desde que o pop rock e o pop punk retornaram aí com bastante força nesses últimos meses, hoje chegou o dia da gente falar sobre uma das bandas que mais abriu caminhos e influenciou diretamente nesse atual momento que estamos vendo. Donos de riffs facilmente reconhecíveis, mas com um som nem tão simples assim de definir, e que evoluiu e se renovou bastante ao longo de quase 2 décadas de carreira, o Paramore quebrou muitas barreiras dentro de um gênero predominantemente masculino, ao mesmo tempo que se tornaram uma das bandas mais bem-sucedidas. Atualmente formada somente por Hayley Williams, Taylor York e Zac Farrell, eles e os outros membros que já passaram pelo Paramore marcaram várias gerações durante os seus 18 anos de estrada, principalmente para uma galera ali em meados de 2007 e 2008. No entanto, por trás de todo esse êxito e entre álbuns e turnês bem-sucedidas, houveram muitos altos e baixos entre os integrantes da banda. Foi tanta confusão por trás dos holofotes que hoje a gente vai precisar aqui de uma verdadeira timeline para entender toda essa história direitinho. Mas antes da gente se aprofundar, só deixar aqui aquele lembretezinho de sempre de deixar o like aí no vídeo para não esquecer depois, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e vamos lá! Para entender a história do Paramore e como e por que a banda foi formada, primeiro a gente tem que voltar um pouquinho antes dos membros se conhecer e começar a tocar juntos. E um bom ponto de partida para isso aqui é o ano de 2002, quando Hayley Williams, com apenas 13 anos na época, se muda do Mississippi para Franklin, no Tennessee. Essa foi uma fase bem complicada na vida da Hayley. Os pais dela tiveram um casamento bem conturbado e com muitas brigas. E após a separação, ela e a mãe dela enfrentaram bastante dificuldades financeiras quando se mudaram para o Tennessee, chegando por um momento até morar de favor em casa de amigos, depois em trailers e por um momento até se manter através de doações de uma igreja. Foi uma infância e início de adolescência bem difícil e que causaram traumas que ela carrega até hoje na sua vida adulta. Quem ouviu o álbum solo da Hayley deve ter pegado algumas dicas. Além das questões familiares, Hayley também sofreu bastante bullying na sua nova escola por conta do seu sotaque. No entanto, foi nessa escola também que ela conheceu os irmãos Josh e Zac Farrell, que mais pra frente fundariam com ela o Paramore, que aliás tem esse nome justamente por conta do primeiro baixista que a banda teve lá na época em que eles ainda tocavam em garagem. O sobrenome da mãe desse garoto era Paramore e eles já gostavam bastante, da forma como essa palavra soava. Um pouquinho mais pra frente eles descobriram que ela significava amante secreto e depois disso foi só aí uma pequena adaptação para eles finalmente chegarem Paramore. Uma curiosidade que eu acho super interessante é que antes mesmo do Paramore ser o Paramore, a Hayley fez aulas de canto com o professor Brett Manning, que por coincidência também foi o professor de nomes como Taylor Swift e Miley Cyrus. Considerando que estava todo mundo ali no Tennessee e tendo aulas com o mesmo professor, será que elas já chegaram até aula juntas? Teria sido essa daí uma turma bem promissora, hein? Mas bom, antes de fundar o Paramore, a Hayley participou de uma outra banda chamada The Factory, juntamente com outro carinha que mais pra frente a gente iria conhecer, chamado Jeremy Davis. Enquanto isso, de um outro lado da história, os irmãos Farrell também já estavam ali, movimentando o início de uma carreira musical. E assim, todo mundo já se conhecia, mas eles só se juntaram para finalmente formar o Paramore em 2004. Mas tinha aí um porém. Qual era ele? Um ano antes, ainda em 2003, uma gravadora já havia descoberto a Hayley, já havia assinado com ela, só que não era uma gravadora qualquer, era nada mais nada menos que a Atlantic Records, que a princípio tinha um plano de lançar ela como uma cantora pop solo. Guardem essa informação. Na época, ela ainda tinha ali os seus 13, 14 anos, mais ou menos, mas apesar da pouca idade e após criar uma conexão com os outros integrantes da banda, enquanto a Atlantic ainda analisava ali o que iriam fazer com ela, Hayley peitou toda a gravadora e bateu o pé que não queria ser uma cantora solo porque o que ela queria mesmo era ter uma banda. Essa é uma parte até um pouco engraçada porque, apesar do som delas não ter quase nada em comum, foram as Spice Girls que influenciaram a Hayley nesse sonho. Em uma entrevista um tempinho atrás, ela revelou que foi assistindo o filme delas que despertou nela essa vontade de, ao invés de entrar pro mundo da música sozinha, tudo seria bem mais divertido com seus amigos ao lado dela e com eles, segundo a própria, construir um tipo de família que ela nunca teve. Pra Atlantic, uma banda de rock não fazia assim muito sentido, mas tudo começou a se encaminhar quando o CEO da Fueled by Ramen, mesma casa de outras bandas como Panic! At the Disco, All Time Low e 21 Pilots, isso só pra citar algumas, viu um show do Paramore e se interessou em gerenciar não apenas a Hayley, mas a banda. Como esses dois selos fazem parte do grupo Warner Music, um e-mail aqui, outro ali, troca de filiais, deu tudo certo.
O ano agora era 2005, quando o Paramore lançou seu primeiro álbum, chamado All We Know Is Falling, trazendo em sua formação Hayley Williams, os irmãos Zac e Josh Farrell e Jason Bynum. Sentiram a falta de alguém? Pois é. Assim que eles se mudaram do Tennessee para Orlando, o Jeremy pediu para deixar a banda antes mesmo de iniciar as gravações do primeiro álbum. Tanto que a capa do álbum com aquele sofá vazio representa justamente essa falta que eles sentiam dele, além de ser sobre ele, a composição por trás do single All We Know, vamos dizer assim, a faixa título dele. Falando em singles, o disco ainda foi trabalhado com as faixas Emergency e Pressure, essa que eu acredito que tenha sido aí a porta de entrada para muitos aqui com o Paramore, e apesar de no ato do seu lançamento o disco não ter rendido assim grandes feitos para a banda, à medida com que eles iam se tornando cada vez mais e mais populares aí ao longo dos anos, a galera ia descobrindo esse debut deles e sempre colocando ele nas paradas de novo. Tanto que, olhando o histórico do All We Know, a gente vê que ele apareceu aí nos charts, né, do Reino Unido e Estados Unidos e outros países também, em 2007, em 2008, em 2009, em 2010 e até agora mesmo em 2021, quando eles lançaram a versão em vinil do disco. Enfim, foi aí uma ótima apresentação para eles, que já criou ali um pequeno grande fandom para a banda, e de quebra também foram muito bem recebidos pela crítica. Porém, nada iria se comparar com o sucesso que eles iriam alcançar no disco seguinte, quando em junho de 2007, o Riot chegava ao mercado. Foi com esse trabalho, que já rendeu ao Paramore mais de 3 certificados de platina e se tornou um dos mais importantes do movimento pop-punk nos anos 2000, que a banda se tornou uma sensação mundial e que movimentou bastante coisa internamente. Enquanto Jeremy Davis retornava à banda, o Jason saía, deixando a vaga para o Taylor York. Essa talvez seja aí a formação mais famosa do Paramore, a que a galera tem mais aí uma memória fotográfica, vamos dizer assim, porque além de ter sido o auge deles, no clipe de Misery Business, esse clássico que você piscou, ele já tá aí de volta com tudo novamente, todo mundo tinha ali um bom tempo de tela, então dava pra guardar bem o rosto de todo mundo. Com exceção do Taylor, né, que só passou a ser mais visual, vamos dizer assim, um pouquinho mais pra frente. Para uma banda alternativa, o 26º lugar que esse single alcançou no Hot 100 da Billboard teve até ali um gostinho de primeiro lugar, porque, só para ilustrar, em 2007 os maiores hits do ano ficaram com Beyoncé, Rihanna, Gwen Stefani e Fergie, mas para quem tava ali em um rolê mais diferente do delas, eu acho que vocês já conseguem imaginar o impacto que eles causaram, né? E bom, pra tirar logo o elefante branco da sala, apesar de ter sido uma música extremamente importante na trajetória do Paramore, talvez até o maior hit deles, apesar de em charts ter músicas mais bem posicionadas, muita coisa muda em 15 anos, né? Misery Business é uma música sobre uma garota popular, na qual a Hayley não vai deixar ela passar por cima dela. No entanto, a forma como a própria Hayley retrata a garota não é lá das mais alinhadas com as ideias que ela tem hoje em dia. Em 2018, a Hayley revelou que aquela letra não fazia mais sentido para ela e que nem ela mesma concordava mais com o que ela própria escreveu. E durante um show, ela anunciou que, a partir daquele dia, eles nunca mais iriam apresentar Misery Business novamente. Só que assim, realmente o Paramore nunca mais voltou a cantar Misery Business, só que esse anúncio foi feito justamente no último show antes da banda entrar em hiato. Atualmente ele já tem data para retornar aos palcos e vamos ter que aguardar aí, né, para ver se nesses 4 anos deu tempo eles repensar essa ideia. Porque, vamos ser sinceros, né, apesar dos pesares, Misery Business é aí uma música muito chave no repertório de um show deles. Vocês lembram aí da Aline? Mas, voltando aqui para nossa timeline, 2008 rendeu grandes frutos para o Paramore. Eles lançaram mais singles de sucesso, como That's What You Get, essa faixa que está aí no meu top 5 deles. Receberam sua primeira indicação ao Grammy por Artista Revelação, foram eleitos pela revista Alternative Press como a melhor banda de 2007, saíram em turnê mundial, passando inclusive aqui pelo Brasil, e até gravaram um álbum ao vivo durante essa turnê, o The Final Riot. Só que é claro, né? Não temos como passar por esse ano sem falar de Crepúsculo. Ajudando a alavancar ainda mais a popularidade da banda, a faixa The Code foi o tema principal do primeiro filme da franquia, e além do sucesso comercial e da exposição, né, que eles ganharam através do filme, rendeu a eles até uma outra indicação ao Grammy por melhor música para uma mídia visual. Mas vamos lá, né?
Apesar de todo esse sucesso, no mesmo ano em que o Paramore explodiu mundialmente, começaram ali os rumores de que alguma coisa não estava indo muito bem. Os fãs, e principalmente a MTV, começaram a especular que o futuro da banda poderia estar um pouco incerto, principalmente pelo Josh Farrell não estar ali muito satisfeito com a forma como a mídia supostamente tratava Hayley, diferente dos outros integrantes. Em um primeiro momento, pareceu ser apenas um rumor mesmo, e o grupo seguiu firme e forte, e em 2009 lançaram o seu terceiro álbum de estúdio, o Brand New Eyes, consolidando mais uma vez a banda no mercado mundial e trazendo dessa vez sucessos como Ignorance, Brick by Body Brick e mais um clássico do Paramore, The Only Exception. Promovido ao longo de quase 2 anos, nessa era eles tiveram uma outra turnê, que novamente passou pelo Brasil, e da mesma forma que o sucesso, a relevância e a qualidade do trabalho deles se mantiveram, aquelas polêmicas lá de 2008 entre o Josh e o resto do grupo também continuou. Só que dessa vez não foi apenas um rumor. Em 2010, em uma nota publicada no site oficial, a banda anunciou a saída dos irmãos Farrell, e o que por si só já seria aí uma notícia bem triste para os fãs, o desenrolar dessa história foi ainda bem mais complicado. Na nota publicada assinada por Hayley, Jeremy e Taylor, a banda alegava que estava triste pela saída dos dois. No entanto, que esse foi o melhor para todo mundo, pois já há algum tempo que eles percebiam que os irmãos Farrell não pareciam mais querer fazer parte do time. Não exatamente com essas palavras, mas basicamente isso. Foi aí uma deixa para que logo depois o Josh viesse com a versão dele da história, primeiro afirmando que aquela nota não havia sido aprovada por eles e também listando ali várias coisinhas que o deixaram descontente na dinâmica da banda. Entre elas, que o Paramore era um produto manufaturado de uma grande marca, que a Hayley estava sendo manipulada pelos empresários e que os outros integrantes eram tratados como se só estivessem ali para ajudar ela a conseguir alcançar o sonho que ela tinha. Ele também disse que nos bastidores aconteciam algumas situações bem chatinhas e que deixavam eles ali com uma pulga atrás da orelha, como por exemplo, marcar com eles em um determinado horário e deixar eles esperando por horas, porque a Hayley estava em uma outra reunião com empresários, o que ficou meio subentendido que ele estava querendo dizer que as decisões mais importantes eram tomadas apenas entre a Hayley e os empresários e que eles ficavam de fora das decisões mais importantes. E bom, se por um lado realmente sou estranho, né, a Hayley agir como artista solo e que tomava decisões por todo mundo que estava em uma banda junto com ela, por outro lado, se ela realmente quisesse ser essa artista solo com a banda só para acompanhar ela em shows, ela poderia ter tido isso desde o começo. Quem sabe até com eles mesmos. Porque, por exemplo, Billie Eilish e Finneas, eles não são uma dupla. Mas, até onde a gente sabe, tudo que a Billie lançou até esse momento foi feito de forma colaborativa entre os dois. Vocês conseguem entender esse paralelo que eu estou tentando traçar? Enfim, entre indiretas, brigas e um sucesso constante, durante esse intervalo de 4 anos que separou um disco e outro do Paramore, enquanto de um lado Josh formou uma nova banda, ele investiu em algumas parcerias solo muito bem sucedidas, como Airplanes com B.O.B. e Stay the Night com Zedd. Só de falar esses títulos, eu tenho certeza que vocês já cantarolaram elas aí mentalmente, né? Can we pretend that airplanes in the night sky are like shooting stars? I could really use a wish right now, wish right now, wish right now. No entanto, cumprindo a promessa de que aquele não seria o fim da banda, em 2013, Hayley e companhia lançaram seu 4º álbum, o auto-intitulado Paramore. Esse que viria a ser o disco mais aclamado deles pela crítica até então, que já mostrava inclinação para outras sonoridades, passeando pelo alternativo, pelo pop e até pelo new wave. E sem falhar novamente em trazer grandes hits, esse foi o disco que trouxe, olha só, I Still Into You e Ain't Fun. Essa última, aliás, que além de garantir o primeiro single top 10 deles no Hot 100 da Billboard, após tantas indicações em anos anteriores, rendeu ao Paramore a sua primeira vitória no Grammy na categoria Melhor Canção de Rock, tornando até a Hayley a primeira mulher a receber esse prêmio em mais de 15 anos, desde que Alanis Morissette havia vencido em 1999. No ato do seu lançamento, a Hayley afirmou que o fato desse disco levar apenas o nome da banda era uma forma deles não apenas reintroduzir a banda novamente ao mundo, mas até mesmo como seus próprios integrantes. Tudo soava ali como um novo recomeço, um novo momento, uma nova fase para eles, mas infelizmente essa tranquilidade não durou aí muito tempo. Como se já não bastasse o desgaste que a saída de 2 pessoas de uma vez só causou, em dezembro de 2015, a página oficial da banda no Facebook compartilhou a saída do Jeremy Davis. Dessa vez em um pronunciamento sem muitos detalhes, apenas afirmando que a saída dele foi muito dolorida, mas que, abrindo aspas, estavam esperançosos com o futuro do Paramore e também estavam animados com o que o Jeremy faria seguir. Além de, mais uma vez, afirmar que aquele não seria o fim do Paramore.
No entanto, esse tom pacífico aí não foi muito longe, e apenas 2 meses após o anúncio do rompimento com a banda, Jeremy entrou na justiça alegando que era sócio da empresa que cuidava dos negócios do Paramore. Do outro lado da história, o Paramore afirmou que o Jeremy não era sócio deles, e sim um funcionário da banda. Ou seja, ele trabalhava e recebia o salário assim como qualquer pessoa em alguma empresa. E que por conta disso, ele obviamente não ia ter aí acesso às porcentagens de vendas, turnês e lucros com o licenciamento da marca Paramore. Apesar de eu não ser um grande fã que acompanhava cada passo do Paramore, eu bem lembro como isso dividiu demais as opiniões na época. Mas isso aí foi algo que coube à justiça definir quem estava certo e quem estava errado. Algo que só foi resolvido, aliás, em 2017, em um acordo que não teve os seus detalhes divulgados na imprensa, mas que foi anunciado, olha só que data curiosa, um dia antes do lançamento do, até então, mais recente álbum da banda. Esse que trouxe aí uma grande reviravolta. 1 ano após a saída do Jeremy e 7 anos após a saída dos irmãos Farrell, um deles, no caso o Zac, retornou ao Paramore. 2 fatos curiosos é que com o lançamento do After Laughter, a gente concluiu que o Paramore nunca lançou mais de um álbum com a mesma formação, mas que, apesar dos desentendimentos, as portas parecem estar aí sempre abertas para quem quiser voltar. O Jeremy tava, saiu, voltou, saiu de novo. O Zac tava, saiu, voltou também. Essa família é muito unida, né? Liderado por singles como Hard Times, Told You So e Fake Happy, o After Laughter é certamente aí o álbum mais distinto dentro da discografia do Paramore, o que eles mais ousaram e se arriscaram. Em uma analogia, talvez seja para eles o que o 1989 foi para Taylor Swift. E novamente, foi aí um trabalho que, além de hits, foi bastante elogiado pela crítica especializada e até entrou nas listas de fim de ano da Billboard e Rolling Stone dos melhores álbuns do ano. Quando a gente olha para o movimento emo ali de 2007, 2008, 2009, foram poucos nomes que conseguiram se manter bem até hoje. Quando a gente faz esse rápido resumo, esse breve recap sobre o Paramore, é aí bem claro os motivos deles não só continuarem sendo um grande nome atualmente, como o sucesso deles ter sido aí constante ao longo de todos esses anos. Não teve uma era do Paramore que eles passaram despercebidos, e pelo contrário, se a gente for olhar, o reconhecimento deles aí com o passar do tempo só foi crescendo cada vez mais e mais a cada novo lançamento que eles faziam. Após o anúncio de pausa em 2018, o que abriu caminhos para que em 2020, em meio à pandemia, a Hayley lançasse o seu primeiro álbum solo, tema esse que pode render aí um outro vídeo à parte também, vocês que mandam. As férias do Paramore já tá aí com os dias contados. Com retorno aos palcos marcado para o dia 22 de outubro, o Paramore será um dos headlines do festival When We Were Young, que acontece em Las Vegas e que também conta com nomes como My Chemical Romance, All America Rejects e Avril Lavigne. E o novo álbum, quando é que sai? Não precisa se preocupar porque em entrevista a Rolling Stone, a banda já confirmou que tá com as músicas escritas e que agora só falta entrar em estúdio para gravar. Será que pela primeira vez a gente vai ter aí mais de um álbum do Paramore com a mesma formação? Vamos ter que aguardar aí para ver o que é que acontece até lá, né? Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, compartilha aí com o pessoal, aquele esqueminha. Beleza? Por hoje é isso e vamos nessa!